Kakuno Toro, apenas um estudante de magia comum, ou pelo menos era o que ele queria ser. Mas, por algum motivo, garotas poderosas continuam a se aproximar dele de um jeito ou de outro. Mas por trás dessa reputação, ele é um desastre total. Nossa história começa no início de mais um ano letivo na Academia Koryu, onde o azarado da nossa história, Kakuno Toro, notou uma certa Sigtuna Julie olhando para o céu antes de ser assustado por uma nova aluna, Nagakura Emori, que decidiu se juntar e fazer amizade com Kakuno na jornada deles para descobrir essa escola utópica onde não precisam pagar taxa alguma, algo que a gente aqui nem sonha em ter. Quando esses dois novos colegas chegaram ao prédio da escola, Emori lembrou de se apresentar, com Kakuno fazendo o mesmo, antes de irem para onde a cerimônia de abertura aconteceria. Foi lá que o discurso da cerimônia de abertura foi feito pela sua garota gótica dos sonhos, Tsukumo Tsukuya, que por acaso era a presidente do conselho estudantil. Para a surpresa de todos, a ordem do dia de Tsukumo era fazer com que cada dupla da escola lutasse entre si, para que os vencedores ficassem e os perdedores fossem expulsos. Vendo que ninguém estava satisfeito com isso, Tsukumo anunciou que aquilo era o exame de admissão de Koryu, já que todos os alunos iriam mergulhar de cabeça na batalha em breve. Kakuno tentou persuadir Tsukumo a escolher outras duplas, mas Emori estava de boa com a ideia. E assim a sessão de duelos começou, com Tsukumo declarando que todos haviam recebido seu blaze para usá-lo como arma para garantir sua posição neste campo de batalha que era o colégio. Julie não hesitou em usar seu blaze para invocar suas armas e lutar contra sua oponente, o que fez outros alunos como Takabana Tomo, Torasaki Aoi, Itatsuno Ryutaro e muitos outros entrarem na briga, de olho em Kakuno e Emori. Kakuno, em particular, estava traumatizado pelo seu passado, mas Emori ainda estava determinada a seguir seus sonhos. Vendo que Kakuno não estava a fim de usar seu blaze, Emori sacou dela e lutou contra o garoto. Apesar de todo o seu esforço, ela não conseguiu nem arranhar Kakuno, e muito menos fazê-lo usar seu blaze. Bastou um ataque não intencional de outro aluno para Kakuno usar o seu, que para a surpresa de todos revelou ser um escudo. Mesmo assim, Emori voltou a atacá-lo. Desta vez, Kakuno repeliu o ataque dela e a socou, tipo o Saitama, só que com cabelo. Essa vitória veio bem na hora. Tsukumo declarou segundos depois que o tempo limite havia acabado, e que só os vitoriosos podiam entrar. Para a surpresa de Emori, ninguém se machucou fisicamente, apesar da intensidade da luta. No entanto, Emori também estava chateada com Kakuno por ele ter se segurado, ao que Kakuno deixou claro que poderia tê-la machucado de verdade se não tivesse se contido. Mesmo assim, Emori não guardou o rancor pessoal dele, enquanto o parabenizava e o incentivava a continuar dando o seu melhor para ficar ali, antes de se despedir dele para nunca mais ser vista. Feitas as despedidas, os vitoriosos entraram na escola. Foi lá que Kakuno encontrou Torasaki, que nunca esperava vê-lo como mais uma cobaia da Tsukumo, assim como ele e todos os outros vitoriosos. Na verdade, Torasaki imaginou que a academia era uma enorme instalação de pesquisa para testar o blaze nos alunos. Assim que chegaram à sala, eles, assim como o resto dos colegas, ficaram impressionados com a presença de Julie, como se ela fosse uma diva para esses simps. Se isso não bastasse, Julie acabou conhecendo Kakuno. Por sua vez, Kakuno estava relutante em falar com ela no início, mas quando o fez, Julie virou as costas imediatamente, como se não estivesse o encarando desde que chegou. Essa disputa de olhares durou mais um pouco, até que a professora da turma resolveu fazer uma entrada Leroy Jenkins pela janela. Ela achou que todos estavam impressionados com o quão fofa ela era, mas na verdade todos ficaram sem palavras com o absurdo da professora. Enquanto isso, Julie continuava encarando Kakuno, que por sua vez encarava a professora Bum Bum. Depois de muito encarar as duas montanhas que essa mulher coelho tinha, todos começaram a se apresentar, começando com Takabana, depois Hataka, Torasaki, até chegar em Kakuno, que foi imediatamente identificado como aquele irregular. Julie se apresentou em seguida, antes de voltar ao seu jogo de evitar olhar para Kakuno mais uma vez. Fora isso, a professora Bum Bum começou a explicar como a escola funcionava, desde como a carteirinha de estudante pode ser usada até o fato de que cada aluno tem até 100 mil ienes por mês, antes de pedir descaradamente aos meninos da turma para doarem dinheiro para ajudar na sua carreira de modelo. Absurdos à parte, Bum Bum ensinou a todos que o motivo de formarem duplas ali é para se acostumarem antes de entrar para o corpo de paz da agência Dawn, após a formatura. Sendo assim, as duplas terão que fazer tudo juntas, literalmente. Para isso, Bum Bum declarou que as duplas teriam que ser discutidas e decididas oficialmente até o fim de semana. Então, até lá, todos seriam organizados em duplas temporárias. Como essas duplas temporárias seriam formadas?
Simples, é da mesma forma que na cerimônia de abertura. A pessoa sentada ao seu lado será seu parceiro. Em outras palavras, a parceira de Kakuno neste caso seria ninguém menos que a própria diva, Julie. Kakuno argumentou contra, mas Bumbum recusou, lembrando-o que é proibido não morar com a sua dupla. Espero que isso seja autoexplicativo, porque, pelo amor de Deus, não vou entrar em detalhes. Nem preciso dizer que isso fez Kakuno argumentar ainda mais sobre não querer fazer dupla com Julie, apenas para perceber o quão inúteis eram seus protestos. Naquela noite, Kakuno tentou ficar no quarto de Torasaki, mas foi expulso e levou um sermão sobre como se tornar um macho alfa. Sem outras opções, Kakuno começou a considerar falar alemão no momento em que entrou no quarto. Assim que criou coragem, Kakuno entrou no quarto e não encontrou ninguém a princípio, antes que Julie aparecesse atrás dele, no que ela acreditava ser um pijama. Depois de sabe-se lá quantas rodadas de pânico que Kakuno passou, ele se apresentou novamente de forma adequada apenas para perceber que Julie não só se lembrava de quem ele era, mas também descobriu que ela era da terra do Ikea e das almôndegas. Antes que percebesse, Kakuno viu Julie muito perto dele, chamando-o pelo primeiro nome, expressando o quão interessada ela estava nele, enquanto se aproximava ainda mais antes de tentar socá-lo. Acontece que Julie se interessou pela tela dele mais cedo durante o ritual, e agora ela quer aprender. Ao saber que essa habilidade não podia ser ensinada, Julie já estava ficando com sono. Antes que percebesse, ela adormeceu no colo de Kakuno, que a levou para a cama. Vendo que não conseguia dormir, Kakuno decidiu fazer um chá de maçã, o que acordou a sonolenta Julie. Enquanto os dois se sentavam para fingir que eram britânicos, eles começaram a gostar da companhia um do outro. Na manhã seguinte, Kakuno ficou chocado ao ver Julie dormindo ao lado dele na cama. O dia estava apenas começando para Kakuno, no entanto, pois ele ainda tinha que lidar com os rumores de ser um irregular. Mesmo assim, Julie não se importava com nada disso. Enquanto se sentavam para tomar café da manhã, a dupla se viu acompanhada por Takabana e Hataka. Antes que percebesse, Hataka estava ficando vermelha e escondendo o rosto de Kakuno. Mas para ele não era problema, pois imaginou que ela estava agindo como Julie no dia anterior. Na verdade, Takabana e Hataka vieram porque estavam preocupadas com Kakuno e Julie, já que estavam morando juntos. Julie tentou tirar todas as dúvidas, mas só piorou as coisas com suas palavras, o que fez Kakuno correr para explicar que as coisas não eram o que pareciam, tipo eu sendo pego traindo meu barbeiro, o que deu muito errado no final das contas. Mais tarde na aula, a professora Bumbum estava ocupada ensinando aos alunos sobre os efeitos físicos e mentais dos Lukoffers, a definição de Blaze e os Exceeds. Ela fez isso chamando um certo nerd, uma garota com 2 colinas macias e enormes, e um irregular coabitante que não gostou de ser chamado assim, o que atraiu a atenção do resto da turma, incluindo uma Takabana irritada. Ironicamente, Julie estava alheia ao motivo da raiva de Takabana e só percebeu depois que Kakuno explicou a ela o que a palavra abraço significava. Então ela decidiu dizer a Takabana que toda a história não passava de um mal-entendido. Apesar de ser relativamente boa em falar japonês, Kakuno percebeu que Julie era péssima em escrever. Enquanto o rapaz fazia novas descobertas sobre a personalidade dessa garota Ikea, a professora Bumbum continuava chamando outros alunos por nomes divertidos, como Tatsuno Ryutaro sendo chamado de O Bárbaro, por seu físico de macho alfa, no auge, chocando o resto da turma por conseguir entender seus gestos corporais, antes de prosseguir mencionando que o treinamento físico faz parte do currículo dos alunos. Bumbum também ensinou a esses rebentos sobre o rito de sublimação e outros eventos escolares, o que definitivamente exige que os alunos estejam em ótima forma física, porque se falharem em subir um único nível durante o ano, serão expulsos. Horrorizados com tal perspectiva, os alunos decidiram seguir o código da escola. Eventualmente, no dojo da escola, Takabana implorou ao perdão de Kakuno pelo mal-entendido anterior na frente de toda a turma, e levou um tempo para ele convencê-la de que aceitava suas desculpas. Assim que ela estava prestes a se levantar após sua longa desculpa, Takabana escorregou e caiu sobre Kakuno da forma mais inimaginável. Para piorar, Julie chegou para ver o resultado final, apenas para concluir que os dois estavam treinando técnicas de imobilização. Eventualmente, Takabana e Julie começaram seu treinamento da forma mais intensa possível, para a surpresa de todos. Segundo Torasaki, a própria Takabana vinha de uma família conhecida por sua profunda história com artes marciais. No entanto, Torasaki estava mais interessado em Hataka. Antes que percebesse, Kakuno surpreendeu Torasaki com seu desejo de que ele e Julie formassem uma equipe antes de irem treinar juntos. Vendo que as duas garotas haviam terminado o treino, Hataka expressou quão impressionada estava com as habilidades delas, o que fez com que ela e os outros dois ficassem impressionados com a destreza de Kakuno e Torasaki. Assim que todos terminaram o treino, Julie tomou um banho e um chá com Kakuno, que aprendeu que Julie é praticamente autodidata quando se trata de suas habilidades de luta. Em troca, Julie também aprendeu que Kakuno costumava treinar muito com Torasaki quando eram crianças, o que era tão divertido quanto hoje.
Essa rotina persistiu por mais alguns dias, até a última noite antes da inscrição das duplas. Foi então que Kakuno passou a ser mais visto como o babá de Julie, já que estava ficando cada vez mais apegado a ela, segundo Torasaki. Assim que Kakuno encontrou Julie, ele discutiu com ela suas escolhas sobre quem escolher como parceiro no dia seguinte. Julie estava de olho em Takabana, enquanto Kakuno mencionou que planejava fazer dupla com Torasaki, exatamente como Julie esperava, antes que os dois começassem a relembrar o dia em que se conheceram, enquanto observavam as cerejeiras. Naquela noite, Kakuno acordou e encontrou Julie dormindo ao lado dele novamente, apenas para saber que ela estava solitária depois que o pai foi comprar cigarro. Na manhã seguinte, Kakuno e Torasaki encontraram o escritório de inscrição de duplas lotado, então decidiram voltar mais tarde para se inscrever. Kakuno ficou feliz em ver Julie e Takabana discutindo sua nova parceria de longe. Naquela noite, os garotos foram ao escritório para fazer o procedimento necessário para se tornarem uma dupla. Assim que estavam prestes a recitar seu juramento, Takabana e Hataka chegaram para oficializar a parceria delas. Acontece que Takabana havia recusado a oferta de Julie para formar uma dupla, então Kakuno correu para encontrar Julie. Depois de um tempo procurando, Kakuno teve um lampejo de esperança. Só restava 1 hora, e um lugar que ele ainda não havia procurado: o topo da torre do relógio. Felizmente para ele, Julie estava lá de fato, lamentando em solidão por ter sido rejeitada por Takabana, apenas para ser pega de surpresa um momento depois pela proposta de Kakuno de formarem uma dupla, garantindo a ela que seus problemas eram solucionáveis. Julie queria formar dupla com Kakuno, mas suas dúvidas foram esclarecidas apenas depois que ele declarou claramente suas intenções de ser parceiro dela. Com isso resolvido, os dois finalmente fizeram seu juramento de lealdade e se tornaram uma dupla. Embora Kakuno ainda tivesse problemas com Julie dormindo bem ao lado dele, em vez de na própria cama dela, mas acabou cedendo quando Julie afirmou que ele era alguém tão especial para ela quanto seu pai, antes de adormecer, alheia a Bum Bum cantando no telhado do dormitório. Na manhã seguinte, Bum Bum ficou impressionada que, além de toda a turma ter chegado a um consenso sobre quem seriam seus colegas, também havia algumas duplas que permaneceram juntas. Julie imaginou que a professora estava falando dela e de Kakuno, que entrou em modo de pânico total com medo de sua parceira ter suas palavras mal interpretadas. Felizmente para ele, Bum Bum não se importou com o raciocínio e prosseguiu em seu dever de ensinar a turma. Afinal, eles são os primeiros de Gáudios, onde lutarão contra todos os outros. Por essa razão, tanto Kakuno quanto sua apreciadora média de Ikea foram treinar, onde Kakuno se viu numa maré de 4 derrotas, e parece que Julie sabia o porquê. Aparentemente, Kakuno estava com uma postura ruim ao usar sua armadura, o que o impedia de socá-la corretamente também. Então, depois de decidir nomear o punho direito dele em homenagem a algum mito nórdico, ela começou a dar-lhe algumas instruções sobre como socar melhor. Kakuno estava de boa com isso, mas continuava preocupado que pudesse acabar machucando os outros se usasse toda a sua força. Naquela noite, Kakuno chegou ao estádio da escola, onde notou Hataka desmaiando de exaustão de tanto torcer. Quando ela acordou, viu que o rapaz a estava carregando e que ele ainda insistia para que ela mantivesse a calma antes de acabar se machucando, o que ela conseguiu evitar a caminho da enfermaria. Acontece que Hataka não era a lâmpada mais brilhante da casa, então ela ficou animada ao saber o quão viável ela era por ter um Lucifer, já que apenas alguns são capazes disso. Apesar disso, Hataka estava ciente da lacuna entre ela, Julie, Takabana e os outros quando o assunto eram habilidades, então ela optou por se sobrecarregar, se necessário, na esperança de alcançá-los. Por sua vez, Kakuno concordou com a abordagem dela, já que ganhar um bom físico e trabalhar nos fundamentos seria um começo sólido para melhorar suas habilidades de luta mais tarde. Mesmo assim, ele também a aconselhou a não exagerar. Depois de ter um pesadelo naquela noite que o fez acordar Julie de seu belo sono, Nevgaudius começaria no dia seguinte. Todos estavam se preparando para isso. E agora era a hora de colocar suas habilidades à prova. No momento em que todos sacaram seus blazes, o evento havia efetivamente começado. Não demorou para Kakuno e Julie encontrarem seus primeiros inimigos, que foram facilmente derrotados. Os dois então prosseguiram derrotando dupla após dupla, e nem mesmo a sedução tentada por alguma dupla aleatória conseguiu detê-los. Com 1 hora restante e poucos inimigos sobrando, Kakuno decidiu procurar por um último lugar onde não haviam estado, dentro do próprio prédio da escola. Assim que entraram, os dois foram imediatamente recebidos por um ataque em cadeia de Takabana. Ela se mostrou um osso duro de roer do que em suas lutas anteriores, já que é especialista no uso de correntes e artes marciais como judô. Depois de preparar o terreno para Hataka, atacar com uma arma que ela mal conseguia carregar, parecia que Kakuno e Julie estavam agora numa situação ruim. No entanto, Kakuno conseguiu repelir o ataque de Hataka, embora o tenha achado tão poderoso que o empurrou para trás brevemente, o que o fez expressar sua admiração pelo poder dela. Enquanto esses dois desfrutavam de sua conversa feliz e clichê de vida escolar, Julie e Takabana estavam envolvidas em sua própria luta, onde demorou um pouco de combate indeciso, antes que Julie explorasse uma oportunidade que teve e derrotasse Takabana. Com a dupla perdedora admitindo a derrota e voltando para casa, Julie acreditou que ainda tinham tempo para uma última partida. Kakuno concordou e pensou que seria melhor ter essa partida contra Torasaki e Tatsuno.
No entanto, eles foram alertados pelos gritos deles. Acontece que a dupla foi impiedosamente atacada por ninguém menos que a professora Boom Boom, cujo nome verdadeiro era Tsukimi Hito. Felizmente para Kakuno e Julie, eles tiveram sorte o suficiente para desviar do ataque da professora, que fez isso assim como o resto de seus colegas, só porque sim. Assim que Kakuno ficou horrorizado ao saber que havia sido ferido por um Blaze, Julie chegou bem na hora para repelir o ataque de Tsukimi, porque ela aprendeu que um Blaze pode de fato ser usado para eliminar pessoas, desde que o usuário tenha essa intenção em primeiro lugar. Além disso, Tsukimi demonstrou que um usuário de Blaze também pode ser nocauteado por um dia se seu Blaze for quebrado. Assim que terminou de bater papo, Tsukimi voltou à ofensiva mais uma vez. Desta vez, seus ataques se tornaram tão ferozes que ela quase eliminou Kakuno, que foi salvo mais uma vez por Julie. A jovem garota só conseguiu atrair a atenção da professora para si. No entanto, pois não conseguia acompanhar a força de Tsukimi. Felizmente para ela, no entanto, Kakuno chegou bem a tempo de salvar Julie, mas não parecia que ele conseguiria segurá-la por muito tempo. Assim que Tsukimi começou a castigar Kakuno por ser um fracote, um flashback de algo semelhante que ele ouviu de seu irmão mais velho o revigorou para desferir um golpe poderoso em Tsukimi que ela desviou por um tris. Percebendo que Tsukimi o superava em força, a dupla começou a contemplar uma estratégia que lhes daria a vitória definitiva nesta batalha. Enquanto estavam nisso, Tsukimi acabou de chegar, então Julie decidiu defender seu parceiro, mas este foi mais rápido em vir em auxílio de Julie. Julie protestou a princípio, mas acabou percebendo que Kakuno estava tramando algo ao provocar Tsukimi para atacá-lo com mais intensidade. Assim que Tsukimi pensou que estava prestes a destruir o Blaze de Kakuno, Julie entrou para imobilizá-la, dando espaço para Kakuno desferir o golpe final não em sua professora, mas em seu Blaze que foi estilhaçado em pedaços. Embora ferido, Kakuno não pôde deixar de celebrar sua vitória com Julie na manhã seguinte. O fato de que a estratégia eu e você deles havia valido a pena, assim como o resgate de Torasaki e Tatsuno e a apreensão da professora Tsukimi, Kakuno pôde ficar tranquilo por enquanto. No momento em que Julie tentou tratar suas feridas imobilizando-o no chão, Takabana e Hataka entraram no quarto e se viram em uma daquelas situações fora de contexto, e o resto é história. Naquela noite, Kakuno acordou do mesmo pesadelo antes de ir para a varanda, onde Julie não pôde deixar de se perguntar quem era a Torra, o que Kakuno se recusou a responder e voltou para a cama. Vendo o quão teimoso seu parceiro era, Julie decidiu revelar suas costas a ele, que tinha uma cicatriz profunda que carregava sua própria história também. Em um lago próximo, uma certa mordoma chamada Sarah esperava sua mestra, Lilith Bristol, sair da água para dizer que os preparativos estavam completos para encontrar sua família. No dormitório, Kakuno acordou depois de sonhar com a cicatriz que Julie tinha nas costas, antes de perceber que estava tocando em uma superfície plana, e Deus me livre se eu for te contar o que é. Enquanto ele tentava tirar as mãos dos atributos de suas aliadas, Julie o puxou para mais perto, apenas para acordar com o coitado do rapaz em uma situação embaraçosa, caindo da cama. Eventualmente, Kakano se ajoelhou, implorando por perdão e contando à garota que adora almôndegas a sequência de eventos que o levou a essa situação, incluindo sua total inexperiência com o sexo oposto. Sim, Kakano tem plena consciência de ser um completo fracassado. No entanto, Julie não fez um escândalo, pois admitiu que parte da culpa era dela também por ter ido para a cama dele sem avisar. Felizmente para nós, esse jogo de Uno reverso de desculpas terminou com um simples bom dia de ambos os lados. A caminho da aula, a dupla foi alcançada por Takabana e Hotaka, que ficaram surpresos ao ver Torasaki e Tatsuno ali. O próprio Torasaki também ficou surpreso ao saber que Takabana sabia o que tinha acontecido com ele e seu parceiro, mas tudo fez sentido quando Kakano revelou que foram Takabana e Hotaka que vieram em seu socorro quando Kakano e Julie não conseguiram sair rápido do prédio. Então Torasaki e Tatsuno agradeceram pela ajuda naquele dia. Após uma cena cômica de comportamento absurdo de Torasaki se curvando a alguém em sinal de gratidão, Takabana começou a questionar o motivo por trás da mudança repentina no comportamento de Tsukami. Assim que todos os outros começaram a pensar em uma resposta para essa pergunta, Tsukami entrou na sala, para o choque total de todos na classe. Compreensivelmente, Kakano e os outros confrontaram Tsukumi sobre seu retorno, mas ela se recusou a responder a qualquer indelicadeza, afinal, ela é a instrutora, especialmente com a chegada de Tsukumo Sakuya. Kakano direcionou suas perguntas a Tsukumo, mas ela alegou que decidiu recontratá-la porque nenhuma fatalidade havia ocorrido de fato. Além disso, Tsukumo percebeu que o fato dos alunos de Tsukumi conseguirem derrotar a professora havia comprovado as habilidades dela como instrutora, e por isso decidiu mantê-la. Afinal, isso serviria ao bem maior de alcançar o duo absoluto. Para Tsukumo, os fins justificam os meios. Como se não bastasse, Tsukumo anunciou um rito de sublimação de nível 2 para Kakano e os outros nos próximos dias.
Com isso resolvido, Kakano e os outros voltaram para a aula, mas Kakano em particular não conseguia se concentrar na lição, e Julie percebeu isso. Foi assim até Lilith entrar na sala abruptamente e correr até Kakano para ter uma conversa particular com ele. Kakano e Torasaki argumentaram contra, mas Lilith tinha uma permissão especial para fazer o que quisesse. Vendo que ele cedeu, Lilith se lembrou de se apresentar como uma estudante britânica de intercâmbio. Assim que os dois se sentaram em uma área isolada para tomar um chá, Lilith exigiu que Kakano abandonasse sua dupla para se tornar a dela. Já que ela é britânica, quer dizer uma maluca, quer dizer uma exceção, então nenhuma regra da escola se aplica a ela. Em resposta, Kakano concordou com tudo o que ela disse e decidiu que não aceitaria a oferta dela e foi embora, para o choque de Lilith. Infelizmente para Kakano, no entanto, ele se viu fazendo sabe-se lá quantas voltas de 4 km por ter matado Aula. Assim que terminou, Kakano foi tomar um banho, onde Julie estava prestes a se juntar a ele, se ele não tivesse negado o acesso. Assim que os dois se sentaram para tomar um chá de maçã, Julie pediu para que dormissem juntos novamente. Kakano recusou e então mudou de assunto, sugerindo que mudassem o ritmo e fossem para algum lugar fora do campus. Vendo que o encontro estava marcado, Kakano acreditou ter conseguido distrair Julie, mas não conseguiu. Na manhã seguinte, os dois foram ao encontro, onde Julie ficou impressionada com a vista das gaivotas voando ao lado deles. Na verdade, foi graças à ajuda de Hitaka que Kakano decidiu quais lugares deveriam visitar, o que deixou tanto ele quanto Julie agradecidos. Não muito depois de entrarem no shopping, Kakano pediu para Julie ficar perto dele antes de descobrir que ela estava sendo sequestrada por uma horda de gnomos do ensino fundamental. Por essa razão, Julie decidiu segurar a mão de Kakano como se sua vida dependesse disso. A presença deles chamou a atenção de todos no shopping, até encontrarem uma loja para entrar. Até o vendedor da loja ficou animado com a ideia de Kakano ter uma namorada tão linda que ficava ainda mais fofa em cada roupa nova que experimentava, e Julie pagou por elas usando sua identidade escolar. Com as compras terminadas e as roupas enviadas para o complexo escolar, a dupla decidiu dar um pequeno passeio por enquanto, onde se divertiram muito, tanto quanto eu me diverti quando Julie foi levada novamente pela horda de gnomos escolares. Mesmo assim, os dois se sentaram para tomar sorvete, experimentando um do outro, até Kakano perceber que seu sorvete de rum deixou Julie bêbada. De longe, Takabana e Hataka testemunhavam esses eventos, apenas para interpretá-los mal novamente como atividades travessas até se verem cercadas por 4 bandidos. As coisas escalaram rapidamente entre as garotas e esses perdedores, a ponto de Kakano vir em seu socorro. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, no entanto, Lilith surgiu de um canto e decidiu interpretar uma americana usando sua chama, deixando Kakano surpreso. Agora que as garotas estavam ali, parecia que Kakano não precisaria ajudar Julie com suas roupas íntimas, exceto que ficaram horrorizadas ao descobrir que ele ainda estava espiando por trás da cortina. No dia seguinte na escola, Takabana e Hataka souberam o que Lilith havia feito no shopping. Não fazia sentido para elas, assim como era incrivelmente complexo ter um tiroteio como chama, mas começou a fazer sentido ao lembrar que Lilith é uma exceção. Quanto a essa garota maluca, ela estava em seu quarto cuidando de sua arma enquanto sonhava acordada em formar uma dupla com Kakano. Na piscina, Takibana, Torasaki e Tatsuno não resistiram a exibir suas novas habilidades para toda a turma, enquanto Kakano não parava de pensar em como não sentiu diferença alguma após tomar uma injeção na enfermaria. Até Hataka teve um grande aumento em sua força, ganhando uma grande vantagem em sua corrida contra outros nadadores na piscina, o que ela alegou ter sido tudo graças ao apoio emocional de Kakano. Com Takabana entrando na conversa, Hataka finalmente se convenceu de que realmente havia se esforçado muito. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, no entanto, Tsukami decidiu se intrometer para falar sobre seu próprio level up, que tinha algo a ver com suas enormes Hollywood Hills. Assim que Takabana começou a repreender Kakano pelo que ela pensou ser um olhar inadequado, Julie estava agora fazendo uma entrada grandiosa na piscina. Todos ficaram impressionados a princípio, até perceberem que Julie nem sabia nadar. Por mais surpreendente que fosse, ninguém estava disposto a julgar a garota por tentar nadar pela primeira vez, exceto Hataka, que começou a desejar que Julie não soubesse nadar. Assim que saíram da piscina, Kakano se desculpou da companhia de Julie por um momento, após notar a presença de Lilith. Embora ele a odiasse profundamente, Kakano ainda se perguntava por que essa britânica amante de chá estava matando Aula, e descobriu que ela já havia terminado a escola há muito tempo, e que agora frequentava para passar o tempo e satisfazer sua obsessão por ele. Ciente de que Kakano buscava respostas sobre o que ela fez no shopping ontem, Lilith decidiu respondê-lo, desde que ele a seguisse sem fazer perguntas. Para onde você pergunta? Para um parque chamado Death No Land, é claro. Enquanto deixava Julie para trás para sofrer a humilhação de Tsukami e Takabana por abandonar sua parceira. Então, enquanto ele é forçado a se divertir com Lilith, Julie é deixada sozinha para descobrir o que está acontecendo.
À noite, Lilith ainda estava cheia de energia, enquanto Kakano estava mentalmente exausto, parecendo ter PTSD, o que o impossibilitou de dizer não a entrar em uma casa de terror com tiro ao alvo, onde ele ficou impressionado com suas habilidades de tiro, muito mais por sua história de caça como hobby e o quão viral isso é em seu país de origem, o que lhe deu muita experiência com o uso de armas. Se você está confuso, Lilith é britânica. Assim que o jogo terminou, Kakano não pôde deixar de sentir mais simpatia por Lilith, que para o bem ou para o mal, estava agindo como uma criança. Com os fogos de artifício finalmente começando, o rapaz decidiu finalmente perguntar sobre o uso público de sua chama ontem, ao que Lilith considerou algo natural a fazer com sua dupla, ou seja, ele. Enquanto Lilith continuava se gabando de ser a arma dele e ele o escudo dela, ela ofereceu para que ele se tornasse sua dupla mais uma vez. Não muito depois, Kakano finalmente voltou para o dormitório, que estava fechado. Após ser chamado por Julie para pular para a varanda, ele se escondeu da patrulha do dormitório com Julie por um momento. Assim que estavam seguros, Kakano revelou a Julie o que havia acontecido entre ele e Lilith até então, incluindo sua rejeição à oferta dela, que ela não aceitou bem. Julie, por outro lado, apreciou a lealdade de Kakano e expressou isso se aproximando dele para se proteger do frio. Enquanto isso, a preocupação de Hataka com o súbito desaparecimento de Kakano a fez agir de uma maneira inacreditável. Na manhã seguinte, Kakano teve que cumprir sua punição por ter matado Aula ontem, o que o deixou exausto quando voltou para a aula. Mesmo assim, Tsukami fez um anúncio sobre sua turma desafiar os alunos do segundo ano em uma batalha interna de classes. Quanto ao nome deste evento, ele é conhecido como Mordrako. Os alunos do segundo ano são conhecidos por serem notoriamente fortes. Para piorar, esta turma é composta por alunos de nível 2 e 3, então a tarefa deles incluirá lutar juntos como uma classe, em vez de como duplas. Obviamente, toda a turma do primeiro ano ficou sem palavras com a magnitude dessa tarefa, especialmente enquanto os alunos do segundo ano exibiam suas habilidades na arena. Kakano e Julie, por outro lado, estavam animados e destemidos, assim como Torisaki, Tatsuno, Takabana e Hataka. De repente, uma maluca selvagem apareceu na arena, exigindo que o Mordrako começasse imediatamente. Os alunos do segundo ano ficaram inicialmente horrorizados com essa demonstração de arrogância, mas ver que ela usou sua chama para atirar em um de seus alunos deu início a algo profano. Como Kakano imaginou, Lilith conseguiu sozinha vencer o evento em nome de toda a turma do primeiro ano, para a surpresa de todos. Isso também representou um problema para Tsukumo, já que todo o seu evento estava agora em ruínas, graças a uma certa floco de neve britânica. Como um compromisso, Lilith ofereceu desafiar toda a primeira turma sozinha em seu próprio evento, onde a ordem do dia seria sobreviver. Agora, caso você não tenha notado, Lilith passou de uma maluca arrogante para completamente insana, já que ela não deixou outra escolha para sua turma a não ser aceitar o desafio, e assim o fizeram mais tarde naquela noite. Alguns alunos tentaram um ataque furtivo contra Lilith, mas falharam miseravelmente. Enquanto esse grupo de alunos era derrotado e a polícia observava a sequência de eventos de seu helicóptero, Lilith encontrou seu agora arqui-inimigo Kakano. Antes que começassem a lutar, Kakano acreditou que era melhor se desculpar por não ter se desculpado adequadamente por rejeitar a oferta dela. Apesar disso, Kakano também garantiu a Lilith que queria que ela lutasse com toda a sua força, esperando que ambos chegassem a um entendimento para se tornarem melhores amigos no futuro. Lilith pensou que Kakano poderia ter enlouquecido, mas acabou aceitando seu pedido de desculpas antes de iniciar o duelo para valer. Kakano conseguiu repelir todos os golpes diretos atirados contra ele até Takabana e Tatsuno entrarem em cena. No entanto, a chegada de Julie à cena foi mais cedo do que o planejado, e Lilith capitalizou isso e seguiu para seu próximo objetivo. Quanto aos outros, Takabana sugeriu que poderiam ir atrás dela ou esperar ali para interceptá-la. Os rapazes escolheram a segunda opção e assim começaram sua jornada para caçar essa maluca delirante em dois grupos. O grupo de Kakano ficou chocado ao encontrar muitos alunos caídos após uma breve inspeção, o que indicava que Lilith estava definitivamente por perto, mas ainda precisavam descobrir onde ela estava exatamente. Não demorou muito para obterem sua resposta na forma de Tatsuno sendo abatido. Kakano correu imediatamente para enfrentá-la, mas Lilith o enganou para escapar, prometendo lidar com ele por último. Julie não se divertiu com isso, então atacou Lilith, apenas para se ver distraída e eventualmente pacificada. Lilith ficou chateada ao ver Kakano correr para resgatar sua dupla, então atirou nela. E o dano poderia ter sido feito se Takibana não tivesse chegado a tempo de salvar Julie, dando a Kakano a chance de ir atrás de Lilith. Assim que estavam em segurança, ficou claro que Takabana foi baleada em sua tentativa de salvar Julie. Esta última lamentou ser a razão pela qual sua amiga foi atacada, mas Takabana não se importou, pois é isso que os amigos fazem. Takabana também estava preocupada com a razão pela qual Julie estava sendo tão zelosa, mas o assunto mais urgente agora era derrubar essa maluca arrogante, para o que, após uma breve discussão, todos tomaram suas posições, com Kakano no centro das atenções.
Para sua surpresa, Julie quis ter uma breve conversa com Kakano sobre o que a incomodava. Como esperado, Julie estava preocupada que se Kakano reconhecesse a força de Lilith após este evento, ele poderia se abrir à ideia de formar uma dupla com ela, apesar de tê-la rejeitado 2 vezes antes. Em resposta, Kakano prometeu a ela que sempre quis estar ao lado de Julie e que sempre estaria ao lado dela, aconteça o que acontecer. Este breve momento de serenidade foi interrompido instantaneamente por Lilith, que aprendeu que aqueles que ainda podem lutar, lutarão até o fim. O confronto final deste evento é agora inevitável. Julie e Torasaki conseguiram atacar em perfeita sincronia para imobilizar Lilith. Apesar da lesão de Julie, ela ainda conseguiu repelir os ataques de Lilith. Torasaki não estava se saindo tão bem, o que fez Kakano se envolver a ponto de ser baleado. Embora ainda não eliminado, Kakano parecia ter Lilith onde queria. Então, após destruir o chão, Lilith parecia estar presa a céu aberto. No entanto, quando parecia finalmente imobilizada, Lilith conseguiu dominar Hataka, Torasaki e Julie de uma só vez. Assim que ela acreditou estar à beira da vitória, Julie se revelou ilesa graças ao escudo que usava sob suas roupas, obtendo assim a chance de desferir o golpe final contra Lilith. Embora ela ainda quisesse acertar as contas com Kakano sozinha agora, ela ficou chocada ao ver sua inimiga ser baleada, e por uma bala de verdade, nada menos. Descobriu-se que era alguém chamado Kevin Wayfair, que veio para levá-la sob as ordens do mestre armeiro. Quando Lilith recusou, Kevin decidiu atirar nela. Julie e Torasaki não ficaram parados e foram retaliar, apenas para serem pacificados pelos outros 2 cosplayers de Master Chief. No final, bastou a ameaça de Kevin de eliminar Hataka para que Lilith finalmente cedesse e fosse com ele ver seu mestre. Apesar disso, ninguém suportava ver tal coisa acontecendo e não fazer nada a respeito. Afinal, Lilith ainda é colega de classe deles. Para isso, Kakano seguiu com seus colegas, exceto Hataka, para o resgate de Lilith. Quando confrontada sobre isso, Lilith argumentou contra, mas Kakano insistiu que a salvaria para continuar o confronto deles em um futuro próximo. Enquanto isso, Kevin não estava gostando nada disso, então ele ordenou que seus capangas atirassem no jovem, que, após suportar o impacto dos tiros, usou o que restava de seu poder para socar o chão. Nada aconteceu inicialmente para a diversão de Kevin, antes que o destino lhe aplicasse um Uno reverso e ele desabasse do nada. Enquanto Lilith caía, Kakano conseguiu alcançá-la. Vendo que Kevin estava tentando machucar Lilith, Julie e Tora chegaram a tempo de impedir que os cosplayers de Master Chief interviessem antes que os rivais dessem um fim decisivo a Kevin. Apesar de os 2 estarem severamente espancados, eles ainda concordaram em lutar com todas as suas forças, ou melhor, com o que restava delas. No rescaldo desta luta, Kevin saiu dos escombros ileso, contando a seus superiores sobre os fracassos que teve, apenas para ser informado de que coletou muitos dados sobre seu alvo, embora ainda precise coletar mais dados sobre a pessoa por trás da chama diabólica. Quando perguntado sobre os Exceeds, no entanto, Kevin não pôde deixar de se divertir. Na manhã seguinte, Julie e os outros estavam verificando a condição de Kakano, já que ele estava gravemente ferido após a luta de ontem, antes de ser acompanhado por Lilith um tempo depois. Na verdade, ela veio agradecer a ele e a todos os outros pelo resgate, além de lembrá-lo que espera se tornarem amigos agora que se enfrentaram com força total, o que Kakano aceitou graciosamente. Alguns dias depois, Hataka estava ocupada tomando banho e pensando em como foi inútil durante o incidente daquela noite, quando Takabana decidiu se juntar a ela. Esta última não suportava ver sua dupla desanimada, então a incentivou a voltar a ser a Hataka alegre que eles amam, o que a fez ter algumas ideias engraçadas no momento em que ouviu o termo amor. Mais tarde naquele dia, Kakano estava em um barco com Julie deitada em seu colo, enquanto ela tentava se recuperar do enjoo durante o acampamento de verão deles. Mesmo assim, Kakano estava certo de que este acampamento de verão seria como nenhum outro. Eventualmente, Hataka se juntou à cena para verificar Julie. Assim que ela estava prestes a se sentar ao lado de Kakano, o barco bateu em algo que fez Hataka cair, com seus atributos atingindo o rapaz em cheio. Um momento depois, Torasaki e seu aspirante a macho alfa vieram convidá-los para uma reunião com Tsukami, e Takabana veio um momento depois para lembrá-los. Assim que chegaram à reunião, Tsukami fez um grande anúncio. Cada aluno terá que pular do barco e nadar até a ilha, onde terão que alcançar seu objetivo. Se conseguirem subir de nível, estarão salvos para o último período, certo? Mas se falharem, os fracassados acabarão arrastando suas duplas junto com eles. Assim que terminou o anúncio, toda a turma foi jogada no mar. Graças a Julie, Kakano parecia estar ficando bem para trás. Assim que ele estava garantindo a ela que tudo estava bem, um helicóptero surgiu do nada carregando uma Lilith selvagem, que estava atrasada por procurar seu maiô antes de pular direto no mar. Não demorou muito para ela arrumar encrenca com Julie, o que fez Kakano decidir intervir. Quando Lilith soube do objetivo deles, decidiu correr com Kakano e Julie até a ilha. Assim que o trio chegou lá, Kakano estava fisicamente exausto.
Julie também estava preocupada depois que suas roupas ficaram molhadas, e assim que ela estava prestes a tirá-las, Kakano apertou o botão do pânico, o que fez Julie perceber seu erro e mudar o local onde iria se secar. Quanto a Lilith, ela deixou claro que estava participando do evento por vontade própria, e que não pretendia atrapalhá-lo. Vendo que ele estava disposto a agradecê-la pela ajuda anterior, Lilith pediu a ele um certo favor, que Deus me livre de mencionar aqui. O próprio Kakano recusou prontamente. Em pouco tempo, Kakano notou que Julie estava tendo problemas com suas roupas sendo levadas pelo vento para o mar novamente. Em outro lugar, Takabana parecia estar se saindo bem, com Hataka a atrasando um pouco. A essa altura, Hataka parecia estar ciente disso, realisticamente falando. Mesmo assim, Takabana garantiu a ela que estava errada e que ainda era sua dupla. Então, se ela se sentisse para baixo, sua dupla também se sentiria. Ao ouvir isso, Hataka finalmente se sentiu aliviada. Naquela noite, Kakano e seu harém haviam chegado ao acampamento de treinamento. Antes de chegarem lá, Kakano decidiu tirar a camisa e cobrir os pés de Lilith para evitar que ela se machucasse. Claro, o papinho doce dela com Kakano irritou Julie, a ponto de ela pensar em pegar um atalho que parecia mais fácil. Antes que percebesse, a saia dela enganchou num galho, mas felizmente nenhum desastre maior aconteceu. O trio mal conseguiu respirar, no entanto, pois foram atacados instantaneamente da floresta. Descobriu-se que estavam sendo atacados por 4 ninjas, usando suas chamas. Eventualmente, eles se viram atraídos para mais fundo na mata, onde esses ninjas teriam a vantagem do terreno, podendo atacar e fugir sem que os Exceeds pudessem revidar. De fato, as garotas ficaram principalmente na defensiva. Apesar disso, os esforços combinados de Julie e Lilith lhes deram a vantagem de repente, tirando dos ninjas a vantagem do terreno, deixando Lilith para desferir o golpe final. Takibana e Hataka também foram atacadas, mas as coisas não melhoraram muito para elas, já que a dificuldade de Hataka em alcançar Takibana fez com que esta última se metesse em sérios apuros. Vendo que sua amiga estava cercada e em desvantagem numérica assustadora, Hataka começou a se lembrar de como foi inútil durante o incidente no shopping há alguns dias, o que a fez se recompor e finalmente usar sua chama para valer. Kakano, por outro lado, teve sua boa dose de problemas, pois não estava lidando apenas com uma assassina, mas com muitas armadilhas que ela havia montado. Ele conseguiu sair do perigo com facilidade, mas, quando estava prestes a desferir o golpe final, descobriu que a atacante era ninguém menos que Emery. Embora tenha sido uma boa surpresa o reencontro, Imuri estava ansiosa para que Kakano tirasse a mão do seu Monte Fuji. Naquela noite descobriu-se que os perdedores da cerimônia de abertura não foram expulsos de vez, mas sim levados para uma filial remota da escola. E agora as duas filiais teriam exercícios conjuntos, uma oportunidade digna de celebração. Enquanto o resto da turma se divertia a valer, com Tsukumi em particular pegando toda a carne que podia, Emery revelou quão surpresa ficou inicialmente por ser admitida nesta filial remota, que, apesar da rotina rigorosa, a ajudou a melhorar em muitos aspectos. Antes que Kakano pudesse dizer uma palavra, Julie chegou para pedir um pouco de carne, já que tudo tinha acabado. Para a sorte dela, Kakano lhe deu uma linguiça, que ela achou deliciosa. Lilith se juntou à cena um momento depois, com 2 pratos enormes cheios de carne nas mãos, pedindo a Kakano que a alimentasse. Em vez disso, ela encontrou Julie a alimentando, o que, embora não tenha gostado muito, ainda assim apreciou a carne saborosa. Quanto a Kakano, ele tinha assuntos mais importantes a tratar com Tsukumo, que já estava por perto. Para Tsukumo, não importa o que ela faça, contanto que seu caminho leve ao do absoluto. Hataka, por outro lado, não suportava ser chamada de lutadora impressionante por suas antigas oponentes, mas bastou a interferência de Takabana para ela acreditar nisso, o que a deixou tão envergonhada que decidiu pegar mais comida. Na mesa de comida, ela esbarrou em Kakano, e estava triz de confessar seus sentimentos a ele antes de serem chamados pelos amigos. Enquanto todos se divertiam, Kevin e seu mestre, Edward Walker, estavam na fase final de criação de seu dispositivo, mas ainda lhes faltava uma última peça para completar a obra. Para isso, Edward pediu que o assunto permanecesse confidencial entre os dois, e Kevin concordou. Por enquanto, os alunos decidiram acampar no complexo da escola. Julie estava feliz com os acontecimentos do dia, mas também aprendeu uma grande lição. Sendo assim, Julie decidiu entregar-lhe suas roupas íntimas. Mais tarde naquela noite, enquanto todos dormiam profundamente, Kakano acordou e se viu com o rosto preso entre 2 colinas macias, antes de perceber que era Lilith, dormindo ao lado dele, exatamente como Deus a fez. Também não demorou para ele descobrir que Julie estava dormindo do mesmo jeito que Lilith, bem ao seu lado, o que fez Kakano cair na real e se afastar das 2 garotas. Para piorar, Takabana chegou para acordá-los para a rotina matinal, que terminou como você pode imaginar. Após o nascer do sol, Takabana correu até Kakano mais uma vez para se desculpar pelo mal-entendido, como sempre. Se algo, a cena que ela armou atraiu a atenção indesejada de Torasaki, Tetsuno e, o mais importante, Imori, a quem Jútima estava prestes a contar tudo, se Kakano não a tivesse impedido de dizer mais uma palavra.
Por enquanto, Hataka não pôde deixar de fazer todos se reunirem em círculo antes que Tsukumi ficasse brava, o que eles fizeram apesar do ressentimento por Tsukumi, algo que Emori não conseguia entender. Conforme o dia avançava, Hataka parecia finalmente alegre, pois acreditava que era isso que estar apaixonada podia fazer com alguém. Isso permaneceu assim, pelo menos até Tsukumi declarar que o dia seguinte seria o último do acampamento de treinamento, com Lilith indo fazer uma sessão de cuidados com a pele, Julia a acompanhando, e Torasaki o deixando sozinho para dar um mergulho. Hataka se viu sozinha com seu crush. Após uma breve e constrangedora conversa, os dois decidiram se encontrar no lugar mais divertido daquele corredor, a praia. Na verdade, Kakano estava tenso o tempo todo lá, já que era tecnicamente o único cara, porque Torasaki estava no meio de seus doces sonhos, enquanto Tatsuno treinava para o deus dos músculos. Eventualmente, Kakano foi acompanhado por Julie, que ele achou fofa, com Lilith, Takabana, Hataka, Tsukami e Imori vindo logo atrás. Além de Tsukami estar fazendo sabe-se lá o que, Lilith sugeriu que se juntassem a ele para se divertir um pouco. Quanto à diversão, acabou sendo um desfile de biquínis, seguido por todos pulando direto no mar para um mergulho rápido, exceto Kakano, que não tinha permissão a menos que avaliasse o estilo de Tsukumi. Vendo que ele estava indiferente a ela, Tsukami estava aberta à ideia de se livrar de sua aluna de vez. Deveria ter sido eu, não ele. De longe, Hataka parecia incomodada com os comentários sobre a proximidade de Tsukami com Kakano, o que não passou despercebido por Imari. No entanto, isso não impediu ninguém de se divertir no geral, mesmo que significasse problemas para Kakano. Falando nisso, vendo que ele estava sentado sozinho, Hataka decidiu sugerir que Kakano nadasse com ela, mas o rapaz pulou para ajudar Julie a nadar. Ele percebeu que ela mal conseguia progredir, apesar de todo o esforço, antes de ser atingida por uma onda que a deixou sem a parte de cima do biquíni. Felizmente para ela e para Kakano, este último mal viu algo antes de virar as costas. Eventualmente, Kakano se viu preso numa saga para trazer de volta o saída de praia de Julie, e Lilith veio se agarrar a ele. Com Tsukumi o castigando de longe, Emori não pôde deixar de se perguntar sobre o relacionamento dele com todos os outros do grupo. Mas, mais importante para ela, ela se perguntava o que estava acontecendo com Hataka. Naquela noite, Kakano não pôde deixar de aproveitar um banho quente antes de descobrir que as garotas estavam tomando o delas logo atrás dele, e de ouvir muitas informações desnecessárias, como o tamanho dos atributos de Hataka, o que fez Tsukami considerá-la sua rival, antes de mudar sua atenção para Takabana, que decidiu sair em defesa de Hataka, com Julie se juntando. A sessão de apalpadas, para a diversão de Emori. Falando em Emori, ela já havia percebido os sentimentos de Hataka, para a surpresa desta última. A Mei também disse que Hataka tinha uma concorrência séria com todas as garotas ali, especialmente Julie. Por outro lado, Hataka também percebeu que a Mei tinha sentimentos por Kakano. Isso era verdade, pois a Mei e Kakano se deram bem no momento em que se conheceram, mas o destino tinha outros planos. Vendo que não tinha mais chance, Imori deu sinal verde para Hataka confessar seus sentimentos por Kakano. Quando todos saíram da fonte termal, Hataka estava pensando em como poderia expressar seus sentimentos a ele, quando de repente escorregou e machucou o tornozelo. Vendo isso, Imari repreendeu Kakano para que ajudasse sua amiga ferida, o que ele fez. Imari não parou por aí, ela conseguiu fazer o resto do grupo seguir em frente. Assim, deixou Hataka com a chance e o cenário que ela precisava desesperadamente para abrir o coração. Para começar, Hataka conseguiu que Kakano passasse a chamá-la pelo primeiro nome dali em diante. Assim que chegaram a um ponto onde podiam ver o pôr do sol, Hataka pediu para se sentar. Agora que estavam finalmente no ponto, Hataka finalmente confessou seus sentimentos. Justo quando ele estava prestes a aceitar, Kakano foi imediatamente atingido por seu passado traumático, o que o fez mudar de ideia na hora. Hataka tentou se controlar, mas falhou tão miseravelmente que fugiu na mesma hora. Em outro lugar, Lilith discutia com Tsukumo o motivo de ter entrado na escola, e sua conexão com a Blase diabólica antes de concluir que um certo velhote estava definitivamente aprontando algo para aquela noite, razão pela qual Tsukumo veio para esta filial da escola, e que havia conseguido fazer Kakano servir ao seu plano maior sem que ele soubesse. Falando em Kakano, ele estava ocupado refletindo sobre o que aconteceu entre ele e Hataka, quando de repente notou que o acampamento estava sendo atacado por uma horda de soldados, liderados por ninguém menos que Kevin. Apesar de estarem em desvantagem numérica desesperadora, Takabana e o punhado de pessoas ao redor dela conseguiram lidar com essa horda de cosplayers de Master Chief, mesmo preocupados com Hataka. Dentro do quartel-general, Sara informou Lilith, Tsukumi e Tsukumu sobre os novos soldados que estavam atacando o acampamento. Não demorou muito para elas descobrirem o que Edward estava aprontando, uma seleção de primeira rodada. Quanto à filial principal, ela também estava sendo invadida pelos mesmos soldados, negando-lhes assim qualquer reforço de lá. Para isso, Tsukumo enviou Tsukumi para lidar com a ameaça. A essa altura, o efeito dos números esmagadores começou a aparecer nos alunos. De repente, Kakano chegou para o resgate, assim como Tsukumi, que agora estava mais ansiosa do que nunca para se livrar de seus inimigos, especialmente com seu limitador desativado por enquanto. Quando os soldados perceberam que estavam lutando contra uma exceção, viram-se incapazes de conter a fúria de Tsukami.
Depois de Firefly exibir sua força para Kakano, Tsukami seguiu em frente para continuar sua caça às bruxas. Assim que Julie sugeriu que ela acompanhasse Kakano para cuidar dos ferimentos dos amigos, Takabana chegou para ver se Hataka estava com eles ou não. Enquanto esses acontecimentos se desenrolavam, Tsukumo ficou surpresa ao saber que o ataque à filial principal havia sido brutalmente repelido por um único homem. Eles não tiveram a chance de celebrar suas vitórias em ambas as filiais. No entanto, porque Kevin havia invadido o quartel-general para levar Tsukumo com ele. Lilith não ficou parada, ela se colocou no caminho de Kevin e pacificou 2 de seus camaradas. Ainda assim, Kevin ainda tinha algumas cartas na manga. Percebendo uma explosão vindo do quarto da diretora, Takabana ordenou que o resto da equipe verificasse Tsukumo e suas companheiras, enquanto ela procurava por Hataka com a ajuda de Emory. Assim que Kakano entrou na mansão, encontrou Sarah cuidando da Lilith ferida, que ficou feliz ao vê-lo, embora envergonhada ao mesmo tempo por ter permitido que Tsukumo acompanhasse Kevin. Agora, Kakano e Julie mudaram suas prioridades para resgatar Tsukumo imediatamente. Enquanto isso, Kevin estava cada vez mais confiante de que sua vitória estava garantida. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que Kakano e Julie o haviam alcançado. Quando questionado sobre sua razão para atacar a escola, Kevin se recusou a responder. Para piorar a situação, ele deixou claro que agora tudo dependeria da própria existência de Kakano, da qual ele queria se livrar. Vendo que Kakano e Julie se recusaram a ceder, a luta se tornou inevitável. Embora Kevin tenha conseguido repelir todos os ataques da dupla com facilidade, sua arrogância o cegou brevemente, tanto que Kakano conseguiu desferir um golpe devastador contra ele. No entanto, Kevin ainda não havia terminado, pois sua nova unidade lhe dava proteção superior à de seus camaradas, a quem ele desprezava. Ciente de que Kevin estava se mostrando um osso duro de roer, Kakano decidiu intensificar seu jogo também, e começou a aumentar seus ataques, com Julie acompanhando com os dela, embora isso quase lhe custasse a vida, se Kakano não tivesse chegado a tempo de salvá-la. Kakano tentou atacar Kevin mais uma vez com toda a sua força, mas acabou sendo esfaqueado na coxa. Não suportando ver seu duo ferido, Julie avançou contra o oponente apenas para ser nocauteada. Justo quando pensava que ia desferir o golpe final nela, Kevin ficou surpreso ao ver Kakano vindo em seu resgate. Irritado com a promessa de proteger Julie com a vida, Kevin atacou Kakano, já ferido, no ombro esquerdo antes de prosseguir para torturar o rapaz. Julie, por outro lado, não suportava perder outra pessoa querida novamente. Sendo assim, ela se manteve firme, desbloqueou um novo nível de suas habilidades antes de começar a espetar Kevin impiedosamente. E poderia ter feito o mesmo com Kakano, que pediu para ela parar, se não tivesse perdido a consciência. Depois de lembrar Kakano o quão fraco ele era, Kevin foi chamado para recuar, já que o sequestro de Blaze Diabólica não era mais uma necessidade. Embora frustrado por todos os seus esforços terem sido em vão, Kevin obedeceu, após descobrir a identidade de seu oponente. No rescaldo desse ataque devastador, ambas as filiais ficaram ocupadas cuidando dos ferimentos de seus camaradas. Por sua vez, Lilith ficou feliz que Kakano e Julie cumpriram a palavra ao trazer Tsukumo de volta com eles. No entanto, Lilith ainda não havia descoberto quem os rebeldes realmente estavam procurando. Em outro lugar, Julie revelou ao seu duo a história de seu pai, que apesar de ser um herói, havia perdido uma batalha e sua vida junto com ela. Quanto ao assassino de seu pai, ele lhe deu a cicatriz que ela tem nas costas. Desde então, Julie começou a buscar força, esperando vingar seu pai um dia. Justo quando estava à beira das lágrimas, Kakano agradeceu por ter salvado sua vida antes, fortalecendo assim seu laço com Julie. Enquanto Kakano reconhecia suas fraquezas, a autoconsciência de Hataka sobre as suas, a falta de autoestima e o desejo de buscar validação de Kakano, a tornaram uma presa fácil para Edward Walker, que lhe garantiu que lhe concederia toda a força necessária para realizar todos os seus desejos. Enquanto Kakano e os outros deixavam a ilha no dia seguinte, o rapaz não conseguia parar de pensar no motivo do desaparecimento repentino de Hataka, e na culpa que sentia por deixar Takabana preocupada por perder sua duo, que, apesar de implorar Tsukumi para ficar e procurá-la, teve que obedecer e voltar para casa. Assim que chegaram à filial principal, Kakano foi treinar com Takabana imediatamente, enquanto ele se assegurava de que tudo ficaria bem, com as promessas de Emory de cuidar da busca por Hataka. Aparentemente, Takabana estava tão preocupada com o desaparecimento de sua duo que quase estrangulou Kakano até a morte se Tsukami não tivesse intervindo para o resgate. As coisas não melhoraram depois do treino para Takabana, pois ela ainda não conseguia parar de acreditar que Hataka não estava ali, deixando a pobre Takabana ainda mais devastada. As coisas dentro da sala de aula não estavam melhores, já que os alunos não paravam de falar sobre o desaparecimento de Hataka. Enquanto Kakano estava perdido em pensamentos, Lilith chegou para cortar sua linha de raciocínio seguida por Julie, que não parava de fazer provocações irônicas a Lilith. Vendo que Takabana acabara de entrar na sala, Lilith imediatamente foi forçar uma reação dela, o que, apesar de suas ações serem inapropriadas, parecia estar funcionando, não só para Takabana, mas também para Julie, que cobriu os olhos de Kakano para que ele não visse tais coisas acontecendo.
Naquela noite, Kakano teve outro pesadelo sobre tudo o que o estava incomodando até então. Julie ficou alarmada com o quão perturbado seu duo estava, então ela o abraçou para fazê-lo se sentir mais à vontade. No dia seguinte, Kakano foi agradecido por Tsukumo por tê-la resgatado no outro dia. Sendo assim, ela decidiu recompensá-lo permitindo que ele passasse pelo nível 4. Kakano estava inicialmente cético. Assim que Tsukumo pensou que o havia convencido a aceitar, Kakano começou a se preocupar em perder o controle de si mesmo. Então ele recusou mais uma vez. Como resultado, Tsukumo lhe deu a injeção e deixou-lhe a escolha de tomá-la quando quisesse, enquanto lembrava que este mundo nunca faria as coisas do jeito que ele queria. Por fim, Tsukumo informou Kakano sobre uma conferência futura, onde o mestre de equipamentos estaria presente. Por sua vez, Kakano ficou com tantas dúvidas que isso transpareceu na frente de Julie, que estava cada vez mais preocupada com seu estado mental. Na manhã seguinte, a escola estava vazia, pois era guardada por graduados de elite. Os alunos perceberam a importância dessa conferência pela mera presença de guardas no complexo da academia, que incluía também alunos de nível 3. Enquanto a maioria dos guardas estava confiante de que nada aconteceria, Lilith tinha uma opinião diferente, especialmente após receber um convite pessoal de Tsukumo para a conferência. Antes que percebesse, Kakano e Julie chegaram para fazer uma pergunta importante sobre o Smith de equipamentos e a conferência Rain. Não querendo recusar seu amado Kakano, ela abriu o jogo sobre a verdadeira identidade de Smith, que era um figurão em certa organização militar, e também o chefe do infame corpo militar, mais conhecido como os Rebeldes. Seu objetivo final com esta conferência não era nada mais que o do absoluto, algo que Tsukumo também buscava. Em termos mais simples, do absoluto é um estado além do limite da alma que um portador de chama pode alcançar, sendo a própria razão de ser desta academia. Falando em Tsukumo, ela entrou na sala de conferências onde encontrou Audi, Clovis, Yugo e Beatrix esperando por ela, antes de ser seguida por Edward Walker, mais conhecido como Smith de equipamentos. Após iniciar a conferência, Edward fez a proposta de que todos se unissem em uma aliança, o que apesar dos outros participantes aceitarem, Tsukumo rejeitou. Afinal, seus caminhos eram tão diferentes que nunca poderiam se alinhar, e os resultados seriam os mesmos de qualquer forma. Como também foi lembrado de suas perdas passadas para o avô de Tsukumo, Edward não pôde deixar de se sentir ofendido. Ansioso para provar que Tsukumo estava errada, Edward sugeriu que jogassem um jogo, e não era nenhum daqueles jogos brutais de quebra-cabeça. Edward sugeriu que ele enviasse seus rebeldes para atacar até a academia, e quem eliminasse a outra equipe primeiro vencia. Ao ouvir isso, Tsukumo concordou instantaneamente. Enquanto isso, Kakano ainda estava com dúvidas sobre sua busca por poder. Mas Lilith argumentou contra isso, pois acreditava que você terá que sacrificar algumas coisas se quiser ganhar outras, por mais triste que isso possa ser. No entanto, Kakano, sendo a parede de tijolos que ele é, quer dizer, sendo Kakano, insistiu em se recusar a admitir isso. De repente, todos no complexo da escola foram alertados pelos rugidos das aeronaves no céu antes de saberem sobre o acordo assinado entre Tsukumo e Edward. Naquela noite, os alunos ficaram cara a cara com Kevin e seus fãs de Halo, quando de repente Hataka entrou em cena e ficou ao lado de Kevin. Takabana ficou aliviada ao ver que sua duo estava bem, mas Lilith sentiu que algo não estava certo com ela por razões óbvias. Não demorou muito para Hataka trocar o uniforme escolar pelo seu novo e estiloso traje de combate, declarando a Kakano que finalmente estava mais forte para o pavor e desespero dele. Ansiosa para mostrar do que era capaz, Hataka invocou sua chama e atacou os guardas que ousavam ficar entre ela e seus antigos colegas. Ao ver aquilo, Kakano ficou furioso, questionando Kevin sobre o que ele havia feito com sua amiga. Com Hataka agora avançando a todo vapor na direção de Kakano, ele não podia fazer nada além de assistir, paralisado. Teria sido o fim da linha para ele, se Julie não tivesse chegado bem a tempo para salvá-lo. Percebendo que Hataka agora ameaçava Julie por ter vindo em socorro de Kakano, o restante da equipe decidiu entrar na confusão, claro, ao lado de Kakano. Não demorou muito para Takabana sacar que a força de Hataka vinha do equipamento dos rebeldes, e ela acertou em cheio na mosca com essa resposta. Ao ver o nível de destruição que Hataka havia provocado, Edward começou a se sentir o máximo diante dos outros membros da conferência, gabando-se sem parar de que a fusão entre um Exceed e uma unidade era, de longe, o ápice da pesquisa humana até então. Não suportando ver um babaca se metendo com sua amada Hataka, Takabana tentou de tudo para convencê-la a voltar com ela, mas Hataka respondeu com um golpe violento em Takabana, antes de começar a insultá-la por ser tão fraca. A situação ficou ainda mais tensa e grave quando os Exceeds começaram a perceber que Takabana havia sido gravemente ferida pelo ataque. Em contrapartida, Edward não perdeu tempo e começou a apertar ainda mais os parafusos em Tsukumo, na esperança de que ela finalmente concordasse em selar uma aliança com ele. O que ele não esperava, no entanto, era que Tsukumo chegasse a um consenso para se livrar do infiltrado de Edward em sua academia, o que, claro, transformou Edward em uma piada completa aos olhos dos outros participantes. Por outro lado, Takabana ainda estava em negação sobre Hataka ter sido a responsável por tudo aquilo, apenas para Hataka revelar que Takabana não sabia absolutamente nada sobre ela, e muito menos sobre um certo idiota que a rejeitou.
Não aguentando ouvir mais uma palavra sequer daquele certo loiro metido a chefão, Kakano invocou sua chama e se jogou na briga, apenas para se ver atacado por Hataka repetidamente, e ela poderia tê-lo derrubado de vez se o restante da equipe não tivesse chegado bem a tempo, dando-lhes o fôlego necessário para repensar todo o plano. Com todos os outros sendo temporariamente postos de lado, Hataka voltou a se concentrar em atacar Kakano com toda a sua fúria e poder. Vendo a situação, Kevin decidiu selecionar alguns de seus fãs de Halo para derrubar Tsukumo pessoalmente, enquanto deixava Hataka para, entre aspas, limpar o lixo que restava. Bem quando ela estava prestes a derrubar Kakano de uma vez por todas, Takabana finalmente voltou à realidade e impediu Hataka de sequer tocar um dedo nele. Em vez disso, Takabana pediu aos outros que segurassem Kevin, enquanto ela mesma se encarregava de Hataka. Com todos finalmente fora de cena, Hataka começou a ficar furiosa, pois Takabana estava atrapalhando seus planos. No momento em que Kakano e os outros chegaram ao prédio da conferência, deram de cara com uma horda de rebeldes, que Torasaki e Lilith despacharam sem muito esforço, deixando a importantíssima tarefa de salvar Tsukumo para Julie e Kakano. Assim que os dois entraram no prédio, deram de cara com o Kevin, que não foi atrás do Tsukumo de propósito. Ele queria mesmo era ver o desespero nos olhos do Kakuno. Como a dupla não cedeu às exigências dele, o pau quebrou de vez. Naquela noite, o impasse entre Hataka e Takabana continuava firme e forte. Takabana queria lutar até o poder emprestado acabar, tentando convencer Hataka de que ela buscava força por mérito próprio, mas levou uma surra da Hataka, que disse que a dupla era uma piada, e que ela só queria força para chamar a atenção do Kakano. Só então a Takabana percebeu a enrascada em que estava. Quando a Hataka ia saindo para encontrar o Kakano, a Takabana insistiu que ela não precisava de tanto poder, não por ser fraca, mas porque ela já era forte do jeito que era. Isso acabou rachando o novo equipamento da Hataka, e a rachadura só aumentava conforme a Takabana admitia, envergonhada, que achava que sempre esteve ao lado da Hataka em cada passo do caminho. Enquanto a Hataka resistia, Takabana disse que sempre estaria ali, não importava o que acontecesse. Com a Hataka reagindo com violência, a Takabana não recuou e deu um tapão na cara da parceira, destruindo o núcleo do equipamento e trazendo a amiga de volta à realidade. Ah, quem dera eu pudesse dizer o mesmo sobre as roupas dela, mas de vago. Em meio a todos esses acontecimentos, Kevin não parava de castigá-los por terem deixado Takabana lidar sozinha com aquela explosão de poder. Afinal, eles acreditavam piamente no vínculo entre as duplas. Depois de uma boa dose de pancadaria, Kevin foi alertado de que o novo dispositivo havia parado de funcionar de vez. Em resposta, ele começou a reagir violentamente, jogando explosivos em Julie. Ao ver Kakano se mover instantaneamente para proteger sua dupla, Kevin ficou sádico de alegria, chamando seus fãs de Halo para derrubar o garoto. Quando Julie finalmente acordou, ficou horrorizada ao ver Kakano gravemente ferido, mesmo que ele ainda estivesse resistindo bravamente, para o total desânimo de Kevin. Após refletir profundamente sobre tudo o que havia acontecido até aquele momento, Kakano finalmente tomou a drástica decisão de injetar em si mesmo a dose que havia recebido de Tsukumo. No exato momento em que Kevin deu o sinal para o ataque, Kakano obteve toda a força necessária para proteger Julie, e muito mais. Kevin ficou completamente apoplético com aquela cena, a ponto de ordenar a seus homens que, sem hesitar, eliminassem Kakano. No entanto, Torasaki e Lilith, após uma longa e árdua luta, finalmente conseguiram abrir caminho para dentro. Em um último e desesperado esforço para virar o jogo, Kevin atacou, mas se viu completamente impotente diante do poder avassalador com que Kakano retaliou, assim garantindo a vitória que a academia tanto mas tanto precisava, para o total desânimo de Edward, que ficou lá, um coitado, na sala de reuniões enquanto todos se retiravam. Apesar de tudo, Tsukumo ainda se perguntava se Kakano conseguiria de fato corresponder às suas elevadas expectativas. No rescaldo dessa partida, Kevin ficou estirado no chão, em total descrença por ter perdido para um mero fracote. Mas quando Edward entrou para puni-lo por tê-lo transformado em uma piada completa, Kevin não viu mais sentido em servi-lo, então ele tomou as rédeas da própria situação e eliminou seu mestre antes de desbloquear a armadura de nível supremo para finalmente derrubar Kakano. Embora Kakano e seus amigos tenham conseguido sair do prédio relativamente seguros, a bordo do Victorious, eles jamais esperavam dar de cara com Kevin novamente, bem ali na frente deles. Ansioso para provar seu valor, Torasaki atacou o psicopata, apenas para ver sua chama ser completamente destruída. Lilith tentou seguir o exemplo, apenas para ser nocauteada e cair inconsciente. Não demorou muito para Kevin usar sua nova armadura para voar e explodir o prédio da administração, reduzindo-o a pó. Agora que não havia mais nada entre ele e seu novo e declarado inimigo, Kevin começou a atacar a dupla, arremessando Kakano com força total até a torre do relógio. Aparentemente, Kevin esperava que Kakano admitisse que estava errado em proteger sua dupla, mas este se recusou veementemente. Bem quando ele estava pensando em uma resposta para tal questão, Kevin se viu atacado por Julie, que apesar de todo o seu esforço em combinar seus ataques com Kakano, os dois não conseguiram absolutamente nada. Percebendo que seus próprios ataques não eram eficazes contra um Exceed de nível 4, Kevin começou a mudar seu foco para atacar a escola inteira, com todos os estudantes inocentes que estavam lá dentro. Após uma breve escaramuça com Kakano, Kevin carregou suas armas ao máximo de seu potencial e começou a atacar o dormitório sem piedade.
Bem quando os estudantes se preparavam para o impacto iminente, a professora Tsukumi chegou no último segundo para repelir o ataque, o que ela fez com maestria, embora isso tenha custado uma boa parte de sua força. Após o bem-sucedido feito de Tsukumi, Kakano e Julie correram para o fundo da floresta para distrair Kevin, antes que Julie saltasse de lá novamente para atacar o vilão. Embora gravemente ferida em um dos braços, Julie conseguiu se aproximar o suficiente para desativar uma das armas dele de uma vez por todas. Mas será que valeu a pena? Na verdade não, porque estar separada de sua dupla fez com que Kakano ficasse excessivamente focado em proteger Julie da arma de Kevin, apenas para se ver sendo brutalmente derrubado. Julie ficou terrivelmente enfurecida com a visão de seu camarada caído, tanto que começou a liberar toda a sua fúria e poder em Kevin, que acabou se vendo completamente na defensiva. Apesar de seus melhores esforços para retaliar, Kevin viu sua espada e seu próprio corpo serem gravemente cortados. Desarmado, criticamente ferido e com Julie à beira de mandá-lo para o além, Kevin não podia fazer absolutamente nada além de implorar por um milagre para salvá-lo. E esse milagre se manifestou nos súbitos e desesperados chamados de Kakano para Julie parar. Kakano estava plenamente ciente de que Julie estava completamente consumida pela raiva e que ela o atacaria sem hesitar. Por essa razão, ele puxou seu escudo e se preparou para o impacto. Ele sabia muito bem o quão semelhantes os dois eram, então acabou largando sua armadura em um determinado momento para assim fazer Julie se aproximar. Embora ela tenha vindo para cima dele com claras intenções de eliminação, ela não conseguiu feri-lo de forma alguma, o que permitiu a Kakano abraçá-la e trazê-la de volta à realidade, encerrando assim todo esse drama de uma vez por todas. Ou pelo menos, era o que eles pensavam. Kevin ficou tão, mas tão chateado com essa reviravolta que decidiu se livrar dos dois mais uma vez, mesmo sabendo que seria completamente inútil, já que ele havia perdido. Por essa razão, Kakano, que desta vez estava acompanhado por Julie, puxou o escudo deles, que não só absorveu o impacto total do ataque de Kevin, mas o anulou por completo depois de um tempo. Apesar de tudo, Kevin ainda se recusava a admitir a derrota, e começou a reunir o máximo de força possível para eliminar ambas as duplas de uma vez. Em resposta, Kakano pegou uma das espadas de Julie e avançou com tudo contra seu oponente, usando-a para quebrar o equipamento de Kevin de uma vez por todas, encerrando assim, definitivamente, esta saga. Na manhã seguinte, os trabalhos de reparo estavam a todo vapor por todo o acampamento. No hospital, no entanto, Hataka foi com todos os outros para se desculpar por ter arrastado cada um de seus colegas para aquela enrascada sem pé nem cabeça. Kakano, por sua vez, estava completamente de boa com isso, assegurando-lhe que queria ficar mais forte ao lado dela, Takabana, Torazaki e Tatsuno. Do lado de fora do quarto do hospital, era possível ver Tsukumi sendo literalmente caçada por uma legião de fanboys e fangirls, tudo por causa da demonstração de poder que ela fez para protegê-los. Uma vez recuperado, Kakano não resistiu e se juntou a Lilith em uma de suas famosas festas do chá, onde foi informado sobre o passado sombrio de Kevin, que incluía seu irmão caído e sua família completamente despedaçada. Ciente de que ele devia estar super curioso sobre Kevin, Lilith também decidiu informá-lo de que Julie havia recebido alta do hospital naquele mesmo dia, o que fez Kakano sair correndo desesperadamente para encontrá-la. Já Lilith, ela soube que Tsukumo queria que ele soubesse do passado de Kevin na esperança de que sua alma se desenvolvesse melhor, para que ele pudesse, enfim, alcançar o estado de dupla absoluta. Naquela mesma noite, bem quando Kakano começou a sentir que jamais conseguiria encontrá-la, ele se lembrou que havia um último lugar onde ela poderia estar, a icônica Torre do Relógio. E de fato, Julie estava esperando por ele lá, onde ele descobriu que o poder que emanava de Julie não era o de um Exceed, mas sim algo chamado El Awake. Julie estava preocupada que Kakano pudesse abandoná-la se ele descobrisse aquilo, mas Kakano, para a surpresa dela, não guardou rancor algum. Em vez disso, ele se desculpou por não ter conseguido fazê-la usar aquele poder sombrio dela novamente. Com ambos os lados finalmente admitindo seus próprios fracassos, eles enfim renovaram seu voto como uma dupla. E com isso, a dupla finalmente conseguiu voltar a viver sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Isso conclui então o nosso resumo completo do anime. Como sempre, se você curtiu, não se esqueça de me avisar aqui embaixo nos comentários, tá bom? E por hoje, eu fico por aqui.